Mais uma vez, meus queridos, bom dia! E como vocês podem observar, de um lado, história, do outro lado, educação física, semana de trabalhos de 9/11 a 13/11. Mais uma vez, vídeos explicativos sobre as atividades que vocês irão fazer no caderno. Quero aqui trabalhar com vocês também um versículo muito conhecido, Lucas 6,40, que diz que o discípulo não é melhor do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como seu mestre. E a nossa tentativa nesses momentos de vídeo explicativos é aprimorar, é desenvolver o conhecimento para que o aluno seja melhor até do que seu professor. Então esperamos que vocês possam compreender, ter atenção e que possamos crescer juntos, ok? Vamos orar para iniciarmos a explicação de hoje em História e Educação Física. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um momento, te agradecemos por mais um dia de vida. Queremos hoje, ó Deus, te pedir em especial que o Senhor possa estar olhando por aqueles que não têm o que comer, que não têm, ó Deus, onde dormir. Cuida, ó Pai, de cada um. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, deste lado aqui, história, nós vamos relembrar um pouco do que nós falamos e vamos necessitar para nossas atividades. Civis no poder, logo depois da ditadura militar, governo Sarney, Constituição de 1988, governo Collor, Plano Real. Então vamos lá. Logo após a ditadura militar, houve um movimento conhecido como Diretas Já. Esse movimento Diretas Já insistiam por eleições democráticas. A ditadura militar já vinha acabando, e aconteceu que esse movimento surgiu, o que levou realmente a levar um civil de volta ao poder. Civil, vamos botar civil aqui para ficar mais bonito. Civil, para ficar mais bonitinho, né? Então, levou novamente, onde elegeu-se após a ditadura militar o primeiro presidente brasileiro. Agora veja só, para não confundir, o primeiro presidente depois da ditadura militar não foi eleito por eleições diretas, ou seja, não foi eleito pelo voto do povo. Nesse primeiro momento, o povo ainda não pôde votar. O primeiro presidente eleito pelo voto do povo foi aqui, ó, Collor. Foi o primeiro presidente depois da ditadura militar eleito pelo voto do povo. Esse civil no poder que a gente estuda foi logo após a ditadura militar, onde Tancredo Neves foi eleito por uma junta, que se formou, deputados, senadores, ele foi eleito. Só que Tancredo Neves, ele já estava adoecido quando ele ganhou. As pessoas confiavam demais porque a ditadura militar estava acabando e uma pessoa comum que não era militar estava chegando ao poder. Só que adoentado como ele estava, gente, infelizmente ele chegou a falecer. Ele morreu antes de assumir o governo, o que levou uma grande comoção na população, porque a população acreditava que com ele as coisas iriam mudar, mas ele chegou a falecer, infelizmente. Quando ele chegou a falecer, José Sarney, aqui tem governo Sarney no seu livro, para que vocês lembrem, José Sarney é político, até os dias de hoje, até que ele agora está um pouco afastado, porque ele já está com uma certa idade avançada, mas ele assumiu porque ele era o vice de Tancredo Neves. O Brasil passava por grandes problemas de inflação. Lembra o que é inflação? O crescimento constante e exagerado dos preços das mercadorias, que faz com que a população perca o valor, o poder de compra. O seu dinheiro a cada dia vale menos, porque as coisas aumentam sempre, mais ou menos o que está acontecendo hoje.
Vocês não fazem compras, né? Mas os pais de vocês sabem que hoje a gente vai no supermercado e compra uma coisa, a gente volta amanhã, a gente não sabe mais se é o mesmo preço, porque as coisas estão sempre aumentando e a valores muito altos, e o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra. Ou seja, parece que a gente está com dinheiro menor, onde na verdade o dinheiro é o mesmo, mas as coisas estão aumentando. Então José Sarney tentou governar o país. Nesse período surgiu a Constituição de 1988, que é a Constituição que nós usamos até hoje, né? Conhecido como Carta Cidadã, porque muitas pessoas, grande parte da população deu suas opiniões sobre como formular a Constituição, para as leis que deveriam ter. A gente já conversou sobre essa Constituição, vimos que ela precisa de algumas reformulações, porque hoje existem alguns crimes que nela nem existem. Nem existe, então é necessário algumas reformulações. Por exemplo, quando essa Constituição foi feita, era muito raro existir como é que eu posso dizer? Existia um crime de um adolescente. Hoje, infelizmente, nós sabemos que é muito comum adolescentes de 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos estarem cometendo crimes bárbaros. Mas a lei brasileira ainda é muito sutil para isso. Existe prisão? Existe. Mas a lei ainda é muito branda para esse tipo de coisa. Então, mas é a Constituição que nós utilizamos entre todas que nós já tivemos, eu poderia dizer para vocês que essa ainda é a melhor. Uma das principais características dessa Constituição é direitos iguais entre a população, direito de saúde, direito à educação. O poder vem do povo através do voto. Nós não podemos esquecer que agora, domingo, nós estaremos passando por uma eleição em todo o Brasil para prefeitos e vereadores. Nós devemos saber em quem votar. No caso, nós que votamos a partir dos 16 anos de idade já tem o direito de votar. Temos que ter essa consciência, porque é muito comum nós depois estarmos reclamando onde nós mesmos ajudamos a colocar políticos corruptos no poder. É muito importante essa consciência política, porque muitas batalhas aconteceram para que o povo pudesse votar. Vocês viram, as mulheres não podiam votar, só homens podiam votar, analfabeto não podia votar, tudo que a gente já passou depois da ditadura militar, ninguém podia votar, muitas batalhas para que isso viesse a acontecer. E hoje nós temos o poder do voto e muitas vezes utilizamos da forma errada. É isso? O governo Collor, como eu já falei, foi o primeiro governo pós a ditadura militar eleito pelo voto do povo. Foi o primeiro eleito pelo voto do povo. Mas também foi o primeiro governo a sofrer um impeachment no Brasil. E o que significa o impeachment? A perca do poder, retirado do poder, proibido de governar. O impeachment significa isto: proibido de governar. E por que Collor perdeu o poder? Porque foi descoberto que tudo que ele pregava, ser contra a corrupção, batalhar contra a corrupção, diminuir a inflação, no final das contas ele se envolveu nos problemas e foi comprovado. Então ele passou aproximadamente 1 ano no poder. Apenas 1 ano no poder. Depois de Collor, entrou o seu vice, veja só. Itamar Franco foi eleito, faleceu, ficou José Sarney, que era o vice. Collor foi eleito, teve o impeachment, ficou Itamar Franco, que era o seu vice. No governo de Itamar Franco foi criado um plano econômico para tentar diminuir a inflação, recuperar a economia do Brasil. Esse plano econômico tinha o nome de Plano Real, que inclusive é o que nós usamos até hoje como nome da nossa moeda. Se eu não me engano, gente, esse plano ele foi desenvolvido em 1993 e veio a estar valendo para valer, isso é redundância, né? Valendo de verdade em 1994. Foi quando surgiu a moeda que nós usamos hoje, que é o real, que valorizou bastante, né, o Brasil, deu um poder de compra maior à população, que funcionou dentro do que ele era necessário. Contudo, com o passar do tempo, também veio tendo diversos problemas e nós vamos estudar isso ainda nas nossas próximas aulas, principalmente no governo Fernando Henrique.
Mas o Plano Real foi um plano econômico criado por Itamar Franco, né, o vice de Collor, para tentar melhorar a economia brasileira. Ok, então, aqui foi basicamente o que nós estudamos em História e vamos utilizar para nossas atividades. Na página 450 a 456 você vai encontrar tudo o que é necessário. Já em Educação Física, eu mandei um trabalho para vocês na semana passada pedindo que vocês fizessem uma breve pesquisa sobre a história das Olimpíadas. Nós vimos que as Olimpíadas é o maior evento esportivo do planeta, que deveria acontecer, ou melhor, ter acontecido no mês de julho de 2020, né, no Japão, mas por conta da pandemia foi cancelada e, ou melhor, adiada para o ano que vem. Então, assim, deveria ter acontecido este ano, no mês de julho, no Japão, mas foi adiada para o ano que vem por conta da pandemia. E nós vimos que foi a melhor decisão, já que tantos milhares de pessoas morreram no planeta e continuam morrendo. Não sei se vocês estão acompanhando a televisão, mas países importantes aí da Europa voltaram a fechar porque a doença está voltando novamente com força. E por quê? Nossa responsabilidade. A maioria da população está agindo como que nada está acontecendo e o vírus não passou. A doença não acabou. Então, o vírus está voltando com maior força. Então, essa atividade já servirá como uma nota de trabalho de vocês. Vocês deverão, lembra que eu pedi para dividir o caderno de História em dois, a primeira metade História, a outra metade Educação Física. Vocês deverão escrever na parte reservada à Educação Física este trabalhinho, que deve ser entregue, assim como eu falei nas outras aulas, até o dia 20 deste mês. Lembrando, vocês têm aí aproximadamente 5, 6, 7, 8, aproximadamente 10 dias para fazer tudo, que é tempo mais do que suficiente, não havendo espaço para atraso. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês, espero que eu tenha colaborado para melhorar o conhecimento de vocês e também para a resolução dos trabalhos de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.